homem na Bíblia que pode nos mostrar o que é intimidade com Cristo é o apóstolo João. Afinal, quem era o discípulo amado? Quer dizer, ele mesmo deu esse nome para ele, né? Mas quem foi o discípulo amado? Foi o próprio João. João tem experiências incríveis com Deus e eu quero conversar com você, te ensinar um pouco o que o testemunho de João pode referenciar a nossa caminhada com Cristo. Da mesma maneira que nós fizemos com Pedro na aula passada, nós faremos com João hoje. Então eu quero te convidar a ter tua atenção focada, toda ela voltada para essa aula na Escola Bíblica. Qual o objetivo dessa segunda aula? Na primeira, como você lembra, se você não assistiu, eu convido que você volte na playlist e veja como é que o testemunho de Pedro pode edificar a sua vida a partir de 3 pontos. E nessa aula nós pensamos o seguinte: Pedro ele teve um encargo fundamental, mas ele também dividiu uma relevância junto com João, afinal eram os dois que entraram e viram a tumba vazia. Há 2 relevâncias nos dois. E se Pedro vai levar o evangelho até Roma, João vai ver o Apocalipse. Pedro, junto com a cooperação, tendo a cooperação de Paulo, de certa maneira, teve o encargo de levar o evangelho a Roma e fundamentar aquela igreja na capital do império, a cidade mais importante até então. Mas João vai ver uma realidade estabelecida na eternidade. E o que esse João pode trazer de exemplo para a tua vida, de testemunho? Então, foque sua atenção aqui, vamos aprender um pouco acerca do apóstolo João e como a sua vida é relevante para a nossa vida. Vamos lá então, 3 pontos fundamentais de como João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, o ex-pescador que se tornou um apóstolo, um evangelista e viu o Apocalipse, além de ter escrito cargas, pode edificar a tua fé, pode ser relevante para você e para mim hoje em dia. Primeiro ponto acerca de João, nós temos que entender que é necessário experimentar a renúncia. Primeiro ponto, experimentar a renúncia. João experimentou a renúncia. Todos os apóstolos e todo indivíduo que passa a seguir Cristo vai experimentar a renúncia. Mas vamos ver então quais renúncias João teve que experimentar para que você avalie a sua vida e entenda que se não houve renúncia, não houve vida nova com Cristo. Se você está fazendo exatamente a mesma coisa hoje, de quando que você se converteu e quando você não era convertido, não foi uma experiência com Cristo talvez o que você tenha tido. O crivo é, pega a sua cruz, sepulte a tua vida e me siga. João fez isso daí, você vai encontrar na passagem de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 21. Se você está com a sua Bíblia em mãos, eu peço que você anote, deixe grifado, se não, acompanhe com o que você está lendo aí na tela. 21. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Cristo tinha chamado Pedro e André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente, faz um grifo nisso, imediatamente, seu pai e o barco o seguiram. Olha aqui para mim, presta atenção. Pedro e André deixaram as redes e a profissão para seguir a Cristo. João e Tiago deixaram o pai e o ofício para seguir a Cristo. Qual é o modelo correto? Eu não sei, o modelo correto é o que Deus coloca para cada um. Pedro tinha que ter deixado a sua família e se despedir em algum outro lugar? Não sei, o que Jesus pediu para ele é que naquele contexto viesse seguir. Agora, Tiago e João, eles têm que sair de um contexto familiar, muito provavelmente porque Pedro e André eram donos de seu barco, da sua profissão, da sua microempresa, vai lá por assim dizer. Agora, Tiago e João estavam submetidos, estavam dependentes do seu pai. Não foi um abandono de sua família da parte de Tiago e de João, mas foi um abandono de um empreendimento familiar. Porque a Bíblia vai nos mostrar mais para frente até a mãe dos dois indo falar para Cristo: olha, coloca meu filho de um lado de um lado seu e do outro lado quando o Senhor estiver nas alturas. Então não foi um abandono de contexto familiar, o evangelho é extremamente contrário a isso. Cristo criticava o corban judaico, Mas aqui a questão é entender que o empreendimento de Pedro e de André foi deixado de lado. O empreendimento de Zebedeu também. Isso implicou Tiago e João deixarem uma profissão que eles estavam sendo aperfeiçoados. Eles ainda não tinham maturidade para ter o seu próprio barco, o seu próprio sustento.
Pedro e André tinham. Agora os dois não. Eles deixam um contexto familiar de um empreendimento e deixam a sua profissão. E eles experimentaram o custo da renúncia. Grosso modo, se fosse aplicar para os nossos dias hoje, é como se Pedro e André tivessem abandonado a profissão num escritório. Agora, Tiago e João estão abandonando a faculdade. O pai trabalha na área e eles estão fazendo, talvez, uma faculdade de administração. E para que seguissem Cristo, eles tiveram que abandonar essa faculdade. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a faculdade, é apenas um contexto para exemplificar que para aquela realidade, o seguir a Cristo, a movimentação física, exigia uma movimentação, literalmente, de abandonar a profissão que tinha. Então, o primeiro ponto para entender é que há uma experiência do custo da renúncia. É fundamental que você entenda o custo da renúncia. E aí eu quero te perguntar de uma maneira muito íntima, que só você pode responder. Você estaria disposto a abrir mão da sua profissão para seguir a Cristo? É claro que você pode seguir Cristo de onde você estiver, fazendo o que você está fazendo. Se é um trabalho honesto, digno do Evangelho, você pode. Você não precisa deixar de ser psicólogo, médico, empreendedor, empresário, policial, o que seja para seguir a Cristo. Mas e se Cristo pedisse? Você estaria disposto? Não estou dizendo que se uma pessoa pedisse, mas você estaria disposto? É para você entender o custo da renúncia desses homens. Estar longe da profissão também era estar longe da família. Por isso que eles se tornaram tão relevantes e eles viveram vidas que nos referenciam. João, muito jovem, talvez motivado pelo seu irmão mais velho, Tiago, mas João, muito jovem, ele renunciou um empreendimento com seu pai, deixou as redes para seguir o próprio Cristo. Ele teve o custo da renúncia. E o que você tem deixado de experimentar, usufruir ou até produzir para seguir a Cristo? Vou te dizer bem claramente, a autoridade ela é condizente à renúncia. Sem renúncia não há autoridade. Se você não sabe, não tem algo para dar para Cristo, se você não percebeu o que Cristo pediu, você não tem autoridade para nada. Então a autoridade está atrelada à renúncia. Esses homens puderam ver coisas incríveis com Cristo, porque eles renunciaram à vida anterior com Jesus. Primeiro ponto é entender então a respeito da importância da renúncia. E o segundo, eu acho que é o fundamental dessa aula, talvez não vai ser nem o terceiro, talvez o segundo, é ver algo incrível que Jesus pediu só para João. Jesus teve 12 discípulos, que ele deu os nomes de apóstolos. Judas o traiu, o outro vai ser levantado no livro de Atos, vão ficar com 11, até que Paulo vai ser, entre aspas, o grande e verdadeiro apóstolo como 12º. Mas João, antes que visse o Apocalipse, ele teve uma experiência exclusiva com Cristo e faz parte do contexto de ele estar acompanhando Cristo no Calvário. O único apóstolo que acompanhou Cristo lá no Calvário, na cruz, foi João. E Deus, Jesus, fala algo que ele só falou para João em toda a história bíblica. Você vai ver aqui, Deus não falou para Moisés, não falou para Abraão, não falou para Noé, não falou para Adão, não falou para ninguém, não falou para os anjos, para os seres celestiais, para o que for que tiver no céu. Ele falou só para João, por isso abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos projetar, mas eu quero que você anote. João 19 é o segundo ponto que a vida de João nos ensina. Eu vou ler aqui, João 19, no 25, diz: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, 3 Marias. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O que João 19 nos ensina acerca da vida de João no segundo tópico? Responsabilidades inesperadas. Viver com Cristo é viver sabendo fazer renúncias, arcar com o custo das renúncias, mas estar preparado para responsabilidades inesperadas. Todos os outros discípulos, tirando Judas, que era o traidor, os outros 10 discípulos foram martirizados, foram esfolados, foram esquartejados, foram crucificados, viveram martírios, mortes terríveis, exceto João. Mas em vida, João teve a responsabilidade de cuidar
da mãe do nosso Senhor. Veja, dentro da tradição judaica, uma mulher, quando se torna viúva, ela é sustentada pelo primogênito. Maria já tinha perdido José no contexto da cruz de Cristo. Ela já era uma viúva e por isso que ela acompanhava Cristo. Agora, com a morte de Cristo, o primogênito já não estava mais com ela. Ela dependeria ou dos outros filhos ou ela teria que mendigar. Maria não tinha dentro da lei mais com quem contar. O seu marido tinha falecido e o seu primogênito também. O que Cristo faz? Ele fala para João, dentro da minha família, do meu encargo doméstico, você é elevado à condição de primogênito. Por isso que ele fala, mãe, para sua mãe, aí está o seu filho. E para João, aí está a sua mãe. João, você se tornou primogênito da minha casa e a tua responsabilidade é fazer o que eu não posso mais. Maria é viúva e eu serei glorificado, martirizado. Agora, João, cuida da minha mãe. Você já parou para pensar, sinceramente, o que é ver o Apocalipse, ver a eternidade, o culto eterno? O que é maravilhoso disso, de desfrutar de ver aquilo que poucos homens viram. Mas você já parou para pensar o tamanho da responsabilidade de todos os dias você olhar para a mãe daquele que era o Senhor Jesus, a mãe daquele que era o Filho de Deus, que era o Deus encarnado? A responsabilidade que estava sobre João, eu creio exatamente, sinceramente, que João só pôde ver o Apocalipse porque ele teve um encargo de fazer o que Cristo não podia mais. Fazer o que Cristo estava incapacitado, que era honrar sua mãe até a morte. E essa responsabilidade foi dada para João. João teve que cuidar da mãe do nosso Senhor e a história da igreja primitiva vai dizer que ele faz isso daí realmente. Já pensou? Você ter que cuidar daquela que gerou e deu à luz o próprio Deus? Você já pensou já parou para pensar como é que Deus coloca coisas preciosas em nossas mãos que nós não temos estrutura para conservá-las? Se você é pai ou mãe, você vai entender João quando Jesus faz isso. Porque se você olha para os seus filhos e você vê como algo que foi produzido, algo que você teve a capacidade de fazer, você não entendeu o Evangelho. Se você é um pai ou uma mãe, você vai olhar para os teus filhos e vai entender que biologicamente, geneticamente, eles foram feitos a partir de você, mas é uma experiência tão incrível que você não consegue crer que você é capaz de ter feito aquilo. Você crê que é através de você que Deus fez. Então você começa a cuidar dos seus filhos como se você cuidasse algo sagrado de Deus. Você não é apenas o pai ou uma mãe de uma criança. Você é o pai ou uma mãe de um filho de Deus, de algo incrível que não pode ser comparado a nada, que tem um sopro de vida. E aí você tem a responsabilidade, que talvez até então era inesperada, porque você não tinha dimensão do que é exercer a paternidade e a maternidade. E agora você tem que cuidar de algo do nosso Senhor. Mais ou menos é isso que acontece com João. João teve a responsabilidade inesperada de cuidar de algo que ele não foi preparado. Por isso que eu quero te levar a essa reflexão. Quais as responsabilidades inesperadas com pessoas, com propósitos, com encargos, com empreendimentos que Deus tem colocado na sua vida? Talvez você não foi preparado para isso daí, mas Jesus habilitou João e creu na capacidade dele, como ele pode fazer contigo, tudo mediante ao que Cristo age sobre nós. Segundo ponto, então, a respeito do que João nos ensina, temos que estar preparados para responsabilidades inesperadas. João ele vai viver muitas coisas, como eu disse. Ser responsável por Maria, talvez até então foi inesperado para ele. O que ia acontecer com a mãe do nosso Senhor? O que ia acontecer com a mãe de Jesus quando ele morresse e ela não tivesse quem sustentá-la? João assume essa responsabilidade, cuida de Maria. O contexto vai mostrar, a história da igreja, que Maria é cuidada por João, é cuidada pela igreja. Em algum momento Maria vai morrer e João vai continuar o seu ministério, mas João é o único que não foi martirizado. Por que João não morreu? Por que João não morreu como os outros apóstolos? Você sabe? Por que João não foi levado para Roma martirizado como Pedro? Por que João não acompanhou Marcos no Egito? Por que ele não morreu como o próprio irmão Tiago dele ainda durante o contexto bíblico? Porque Deus tinha algo específico para aquele homem que tinha um encargo específico. Para o homem que cuidou da mãe, ele mostrou a sua nova morada. Para o homem que exerceu a primogenitura dentro do contexto doméstico de Cristo, Jesus mostrou a sua nova habitação.
Se ele cuidou da mãe de Cristo, aquela que tinha uma casa onde Cristo habitava na sua infância e começo da fase adulta, Jesus agora convidou, olha que incrível, Jesus convidou João a sair do contexto da Judéia e da Galiléia e ver onde era a habitação do próprio Cristo, a habitação eterna. Jesus, entre aspas, honrou aquele que cuidou da sua casa terrena, mostrando a sua habitação eterna. Por isso, abra sua Bíblia no Evangelho, no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Apocalipse é a revelação, capítulo 4, verso 1. 4, verso 1, diz assim: o João, evangelista, apóstolo, aquele que viu o Apocalipse, diz: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, diz: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Capítulo 4, verso 1 do Apocalipse. João foi convidado a ver a eternidade. Deixa eu só fazer uma explicação breve. Escatologia é a teologia, a visão, o estudo a respeito do fim. E Apocalipse é aquilo que está estabelecido na eternidade. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Ele não revela apenas o fim de todas as coisas, a escatologia. Ele revela o que já está estabelecido na eternidade. O Apocalipse ele não é apenas um livro sobre o fim dos tempos, um livro escatológico, mas principalmente, talvez a maior revelação dele é ser um livro apocalíptico. Por isso que ele tem esse nome. Ele nos revela o que há na eternidade hoje, que se concretizará nos nossos dias, no nosso tempo, no fim dos tempos, lá nos últimos capítulos do livro do Apocalipse. Então, o que João viu não foram só profecias a respeito do fim. Ele vê a sala do trono, ele vê a realidade estabelecida, ele vê o culto eterno. Por quê? Porque Deus permitiu que ele tivesse cuidado da mãe de Cristo e agora ele vê a habitação do próprio Cristo. Então, terceiro ponto, que diz respeito ao Apocalipse 4, que diz respeito a o que o testemunho de João nos ensina é vivenciar coisas que não fazem sentido. Se você caminha com Cristo, você vai viver coisas que fazem sentido. Mas, pegando o gancho da aula que nós tivemos sobre Pedro anterior, se você está disposto a ter uma fé para romper, se você está disposto a ser aperfeiçoado nas suas falhas, se você está disposto a arcar com o custo da renúncia, assumir responsabilidades inesperadas, tenha certeza que Deus vai fazer você viver coisas que não fazem sentido. Não fazem sentido. Sentidos de tato, olfato, paladar, visão, audição não fazem sentido. João foi levado ao céu e viu coisas que são inexplicáveis da mesma maneira como Paulo, mas ele não conseguia traduzir isso porque não fazia sentido, não tinha uma lógica. E Deus pode te levar a isso. Talvez não haver o Apocalipse, a eternidade, mas viver coisas que na sua realidade hoje não fazem sentido. Sabe? Não quer dizer que você tem que ter experiências sobrenaturais no sentido de ver um paralítico andando, ver um cego passando a ver. Glória a Deus se você tiver essa experiência. Mas dentro de uma família muito simples que às vezes vem de gerações de adultério, o que Jesus pode fazer é você ver um grande milagre que esse costume hereditário foi quebrado e você vai amar tua esposa e seus filhos se casarão só com uma esposa. É ver coisas que não fazem sentido para a lógica que você está vivendo. É ver sinais e maravilhas, ver dons, ver profecias se cumprindo, mas também ver coisas que para tua expectativa humana já não vão fazer sentido. Nós temos que estar dispostos a ver coisas que quebram a nossa liturgia e quebram a nossa expectativa. Se nós honrarmos a Deus, se nós formos obedientes, submissos às suas palavras, Deus fará coisas maravilhosas no nosso meio. Deus fará coisas maiores no sentido de que o que ele não pôde alcançar, nós deveremos alcançar. Os discípulos que ele não alcançou na nossa sociedade por meio da sua pregação, que Cristo está no céu agora, nós temos a responsabilidade de ser canal para aquele encontro. Através de nós, Cristo encontrará as pessoas. Então estar disposto a vivenciar coisas que não fazem sentido, ter uma fé para vivenciar esse tipo de coisa. João ele tem vários pontos
que são enriquecedores para o nosso testemunho. Vários pontos, mas eu destaquei 3 para vocês nessa aula. Experimentar o custo da renúncia, estar disposto a responsabilidades inesperadas e vivenciar coisas que não fazem sentido. Para João, o que não fez sentido foi ver a eternidade. Para você, talvez, é ter uma fé de crer que Deus vai abrir uma porta de emprego, que Deus vai restaurar a sua família, que Deus quer te usar para alcançar pessoas. Eu não sei. O sentido tem que fazer para você, ou aliás, tem que não fazer sentido para que realmente seja um crivo de Deus. E assim nós encerramos esse segundo módulo, de 2 aulas, uma a respeito do exemplo de Pedro, outro a respeito do exemplo de João, e de como, lembra que eu falei na primeira aula? Deus, de coisas extraordinárias, né? Para que Deus faça o extraordinário, ele inicia sempre pelo ordinário. 2 pescadores transformados em 2 apóstolos. Um que levou o evangelho até a Roma, a sede do Império Romano, o maior poderio militar, político e religioso daquela época, foi ruído por causa que Pedro iniciou com a sua pregação. E o segundo homem que foi para ele de Patmos e viu o culto eterno, viu as profecias que ainda hão de se cumprir nos nossos dias ou nos dias vindouros. 2 pequenos pescadores que, pelo chamado e encargo de Cristo, se tornaram grandes homens na história da humanidade e na história bíblica. Eles têm que ministrar a nossa vida de alguma maneira e eles precisam ser referências para nós, para que nós possamos sair da nossa realidade, muitas vezes limitada, e viver o extraordinário da parte de Deus, o que para Deus é o ordinário. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse módulo, eu quero te convidar a ter o compromisso de estar conosco toda terça-feira às 20 horas, aqui no nosso canal de ensino, né, do Coen Instituto de Ensino, o Ministério de Ensino da Casa do Leão. E não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de talvez deixar um recado para nós, um comentário, de se inscrever no canal e de, por favor, enviar esse vídeo para alguém que precisa aprender um pouco mais sobre a vida, o testemunho do apóstolo João, o que João pode nos ensinar. Compartilhe isso com alguém, isso faz o nosso canal crescer. E eu te aguardo na próxima semana com muitas novidades na Escola Bíblica. Deus abençoe!